Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos falar sobre matrizes. Inicialmente, nós vamos definir o que é uma matriz. Uma matriz é um arranjo retangular de elementos dispostos em linhas e colunas. Então, vejam que aqui nós temos uma matriz com M linhas e com N colunas. Vejam que nós temos a linha 1, a linha 2 até a linha M. E vejam aqui que nós temos a coluna 1, a coluna 2 até a coluna N. Usualmente, nós denotamos a matriz por uma letra maiúscula e identificamos também o tamanho da matriz, sendo que M é o número de linhas dela e N é o seu número de colunas. Nós dizemos aqui nesse caso que a matriz A tem ordem M por N. Então, como a matriz A tem M linhas e N colunas, ela vai ter M vezes N elementos. E cada elemento aqui da matriz A é identificado por A minúsculo com índices I e J. Então, nós chamamos esse elemento de elemento A e J da matriz A. E esse elemento vai estar na linha I e na coluna J da matriz A. Portanto, aqui o primeiro índice desse elemento, que é o índice I, ele se refere à linha em que esse elemento está. E o segundo índice, que é o J, se refere à coluna em que esse elemento está. Vamos ver aqui um exemplo no qual nós temos a matriz A. Vejam que essa matriz A tem 2 linhas e 3 colunas. Então, nós dizemos que a matriz A tem ordem 2 por 3. Portanto, a matriz A vai ter 2 vezes 3, que vão ser 6 elementos, dispostos em 2 linhas e 3 colunas. Cada elemento da matriz A está posicionado em alguma linha e em alguma coluna. Então, nessa matriz A, nós temos aqui, por exemplo, o elemento A11, que é o elemento da linha 1, coluna 1 da matriz A, que é o número 1. Temos também o elemento A12, que é o elemento que está na linha 1 e na coluna 2 da matriz A, que é o 0. Depois, nós temos o elemento A13, que é o elemento que está na linha 1 e na coluna 3 da matriz A, que é igual a menos 4. E na segunda linha da matriz A, nós temos o elemento A21, na linha 2 e na coluna 1 dessa matriz, que é igual a 4. O elemento A22, da linha 2 e coluna 2 dessa matriz, que é o menos 3. E o elemento A23, que está na linha 2 e na coluna 3 da matriz A, que é igual a 2. Existem algumas matrizes com características especiais e algumas delas nós vamos descrever aqui. Nós temos alguns tipos especiais de matrizes relacionados à forma da matriz. A primeira delas é a matriz linha. Uma matriz linha é uma matriz onde a quantidade de linhas é igual a 1. Por exemplo, temos aqui uma matriz A de ordem 1 por 3, que tem uma linha e 3 colunas. Então, como essa matriz tem uma única linha, nós podemos chamá-la de matriz linha. Analogamente, nós temos a matriz coluna, que é uma matriz onde o número de colunas n é igual a 1. Por exemplo, temos a matriz A de ordem 3 por 1. Que é uma matriz de uma coluna, portanto, podemos chamá-la de matriz coluna. Temos também a matriz quadrada, que é uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, teríamos M igual a N. Por exemplo, temos uma matriz A de ordem 3 por 3. É uma matriz onde o número de linhas e o número de colunas são iguais, ambos são iguais a 3. Portanto, esta é uma matriz quadrada. Quando nós temos uma matriz quadrada, nós podemos simplesmente dizer que ela é uma matriz quadrada de ordem n. Então, essa aqui do exemplo seria uma matriz quadrada de ordem 3. Em uma matriz quadrada, os elementos para os quais o índice da linha é igual ao índice da coluna são os elementos que formam a diagonal principal da matriz. Então, os elementos que estiverem na diagonal principal da matriz são aqueles para os quais o índice I da linha é igual ao índice J da coluna. No caso dessa matriz A de ordem 3, nós temos aqui o elemento da linha 1, coluna 1, que é o A11, que é igual a 1. O elemento da linha 2, coluna 2, que é o A22, que é igual a 0. E o elemento da linha 3, coluna 3, que é o A33, que é igual a 6,
formando a diagonal principal dessa matriz. Já os elementos para os quais o índice I da linha somado com o índice J da coluna seja igual ao N, que é o número de linhas ou colunas da matriz, somado com 1, formam a diagonal secundária da matriz. Então, nessa matriz de ordem 3, nós temos na diagonal secundária o elemento A13, que está na linha 1, coluna 3, que é igual a 0. O elemento A22, que está na linha 2, coluna 2, que também é igual a 0. E o elemento A31, que está na linha 13, na coluna 1, que é igual a 4. Nós também podemos ter tipos especiais de matrizes dependendo do conteúdo da matriz. Uma matriz diagonal é uma matriz quadrada em que os elementos A e J são iguais a 0 sempre que o I for diferente de J. Então, sempre que o elemento estiver fora da diagonal principal, ele vai ser igual a 0. Por exemplo, temos aqui uma matriz diagonal de ordem 3, que é uma matriz quadrada de ordem 3, onde todos os elementos que estão fora da diagonal principal são nulos. A matriz triangular superior é uma matriz quadrada, onde os elementos A e J são iguais a 0 sempre que o I for maior que o J. Os elementos para os quais o índice da linha I é maior que o índice da coluna J são os elementos que estão abaixo da diagonal principal dessa matriz. Aqui nós temos um exemplo de uma matriz triangular superior. É a matriz A de ordem 3, que tem todos os elementos abaixo da diagonal principal sendo nulos. Vejam então que o aspecto dessa matriz é triangular superior, porque apenas a parte triangular superior dessa matriz pode ter elementos não nulos. Analogamente, nós temos a matriz triangular inferior, que é uma matriz quadrada em que o elemento A e J vai ser igual a 0 sempre que o I for menor que J. Então, para os elementos onde o índice I da linha é menor que o índice J da coluna, nós temos entradas nulas nessa matriz. E isso acontece quando os elementos estão acima da diagonal principal dessa matriz. Aqui nós temos a matriz A de ordem 3 como exemplo de uma matriz triangular inferior. Vejam que todos os elementos que estão acima da diagonal principal dessa matriz são nulos. Com isso, essa matriz tem um aspecto triangular inferior, porque só os elementos da parte triangular inferior da matriz podem assumir valores não nulos. E nós temos ainda tipos especiais de matrizes relacionados ao conteúdo dos elementos da matriz. Uma matriz nula é uma matriz em que todo elemento A e J é igual a 0. Então, é uma matriz onde todos os elementos são iguais a 0. A matriz nula é denotada pelo 0 em negrito, que diferencia a matriz nula do número real 0. Aqui, como exemplo, nós temos uma matriz nula de ordem 2 por 2, ou simplesmente uma matriz nula de ordem 2. E nós temos ainda a matriz identidade, que é uma matriz diagonal, onde os elementos que estão na diagonal principal, que são aqueles onde o índice da linha é igual ao índice da coluna, são iguais a 1. Aqui, como exemplo, nós temos uma matriz identidade de ordem 3. Vejam que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, e os demais elementos que estão fora da diagonal principal são todos iguais a 0. Por fim, nós temos ainda a matriz simétrica, que é uma matriz quadrada em que A e J é igual a AJI para todo I e J. Isso significa que se nós tomarmos um elemento que está na linha I e na coluna J dessa matriz, ele vai ser igual ao elemento que está na linha J e na coluna I dessa matriz. Então, aqui nós temos a matriz A como um exemplo de uma matriz simétrica. Essa matriz é de ordem 3, e nós temos aqui o elemento A11 dela igual a 4. Como esse elemento está na diagonal principal dessa matriz e o índice da linha e da coluna dele são iguais, ele não vai ser obrigatoriamente igual a um outro elemento aqui da matriz. Mas se nós tomarmos aqui o elemento A12 dessa matriz, que é o elemento que está aqui na linha 1 e na coluna 2, que é igual a 3. Esse elemento é igual ao que está na linha 2 e na coluna 1 dessa matriz, que também, olha, é 3.
O elemento da linha 1, coluna 3 da matriz, que é o menos 1, vai ser igual ao elemento da linha 3, coluna 1 dessa matriz, que também é menos 1. Já vimos aqui que o elemento da linha 2, coluna 1, é igual ao elemento da linha 1, coluna 2. O elemento da linha 2, coluna 2, como tem o mesmo índice para a linha e para a coluna, ele não vai ser obrigatoriamente igual a nenhum outro aqui na matriz. Já o elemento que está na linha 2 e coluna 3 dessa matriz, que é o 0, é igual ao elemento que está na linha 3, coluna 2 dessa matriz, que também é 0. Aqui, já vimos que o elemento da linha 3, coluna 1, é igual ao elemento da linha 1, coluna 3, que o elemento da linha 3, coluna 2, é igual ao elemento da linha 2, coluna 3, e, por fim, o elemento da linha 3, coluna 3 tem o mesmo índice para a linha e para a coluna, então ele não vai obrigatoriamente ser igual a nenhum outro aqui na matriz. Nas matrizes simétricas, é como se houvesse um espelhamento dos elementos aqui em relação à diagonal principal da matriz. Por fim, nós vamos ver quando é que duas matrizes são iguais. Se nós tivermos duas matrizes, uma matriz A de ordem M por N e uma matriz B de ordem R por S, as matrizes A e B são iguais se e somente se a ordem delas for igual e os elementos correspondentes também forem iguais nas duas matrizes. Então, para a ordem delas ser igual, o número de linhas da matriz A, que é M, tem que ser igual ao número de linhas da matriz B, que é R. E o número de colunas da matriz A, que é N, tem que ser igual ao número de colunas da matriz B, que é S. Além disso, um elemento A e J da matriz A tem que ser igual ao elemento correspondente B e J na matriz B. E então, se todas essas condições forem satisfeitas, nós podemos dizer que as matrizes A e B são iguais. Esse vídeo se encerra por aqui, e nos próximos vídeos nós vamos ver como fazer operações com matrizes.